Olá, você que respira terror. Aqui os relatos são reais, vividos por quem viu de perto o que não se explica. Se esse tipo de medo te prende, já deixa o like, comenta o que ficou na tua cabeça e se inscreve para ouvir até o fim. Meu nome é José Antônio e sou professor na Escola Municipal de Palmeiras, um município pequeno no interior que fica a cerca de 40 quilômetros de Santo Antônio. Todo santo dia faço esse trajeto de ida e volta na minha moto, porque moro com minha mãe idosa que precisa dos meus cuidados. Mas o trabalho só encontrei na cidade vizinha. O caminho entre as duas cidades não é dos mais fáceis, principalmente porque precisa passar pela Serra da Onça, um trecho de mata fechada com curvas perigosas e sem iluminação nenhuma. Todo mundo da região conhece as histórias daquela serra, mas a maioria evita comentar, como se falar naquilo pudesse atrair alguma desgraça. Durante muitos anos, consegui organizar meu horário para nunca passar por lá depois do pôr do sol. O diretor da escola sempre entendeu minha situação e me deixava sair mais cedo nas épocas de inverno, quando escurece mais rápido. Mas naquele julho tudo mudou. A escola começou com aulas noturnas para a alfabetização de adultos e me convidaram para ser um dos professores. O salário extra fazia muita diferença para nós, então aceitei, mesmo sabendo que teria que enfrentar a Serra da Onça na escuridão 3 vezes por semana. Na primeira semana, consegui carona com outro professor que ia para uma fazenda perto da minha casa. Na segunda semana, ele adoeceu. Era uma noite fria de julho, com aquela garoa fina que deixa tudo úmido e escorregadio. Saí da escola por volta das 10 da noite, depois de arrumar todo o material. Estava nervoso, confesso. Cresci ouvindo as histórias sobre aquela serra, principalmente sobre a curva do quilômetro 18, conhecida como Curva da Gameleira Velha, por causa de uma árvore enorme que fica praticamente debruçada sobre a estrada. Quando cheguei na base da serra, a neblina começava a se formar. O farol da moto mal conseguia iluminar alguns metros à frente. Comecei a subir devagar, rezando baixinho como minha mãe me ensinou. Consegui passar por várias curvas sem problemas, sempre atento ao asfalto molhado. Quando me aproximei da famosa curva do quilômetro 18, diminuí ainda mais a velocidade. Foi nesse momento que vi. À luz fraca do farol da minha moto, lá estava um homem suspenso entre os galhos da gameleira velha. Não estava pendurado por nada visível, simplesmente pairava ali, como se flutuasse. Vestia roupas escuras antigas, como aquelas que se vê em fotos do começo do século, e usava um chapéu que cobria parte do rosto. Meu corpo gelou inteiro. Freiei bruscamente, quase derrapando na pista molhada. Fiquei parado ali, a alguns metros de distância, sem conseguir desviar os olhos daquela visão. O homem não se mexia, apenas balançava suavemente com a brisa noturna, de uma maneira que não parecia natural. Meu primeiro instinto foi dar meia volta, mas algo me dizia que isso seria pior. Então, criando coragem, voltei a acelerar lentamente, decidido a passar o mais rápido possível por aquele lugar. Quando estava prestes a fazer a curva, bem em frente à árvore, o homem moveu a cabeça na minha direção. Mesmo com a visibilidade ruim, pude ver que seus olhos eram profundamente escuros e vazios. Acelerei com tudo, com o coração disparado, e só parei quando cheguei a um pequeno bar na beira da estrada, já perto da entrada da minha cidade. Com as mãos tremendo, liguei para meu compadre, que é policial. Ele veio me encontrar com a viatura e voltamos até o local. Iluminaram tudo com lanternas potentes, vasculharam cada centímetro daquela árvore e da vegetação ao redor. Como eu já esperava, não encontraram nada. Meu compadre ficou sério quando terminamos de procurar. Ele não duvidou da minha história, apenas me disse: José, você não é o primeiro a ver isso aqui. Na semana seguinte, pedi licença médica na escola. Não consegui criar coragem para voltar a passar por aquele trecho à noite. Mas as contas apertaram, e depois de um mês, tive que retomar as aulas noturnas. Dessa vez, levei minha espingarda, velha de caça, junto na moto. Não que achasse que serviria de algo contra nem sei explicar o que era aquilo. Na verdade, era mais para me dar alguma sensação de segurança. Quando me aproximei da curva da gameleira velha, comecei a sentir um frio na espinha.
E com razão. No mesmo lugar, entre os mesmos galhos daquela árvore antiga, lá estava novamente aquela figura misteriosa. Desta vez notei mais detalhes. Era um homem de meia idade, magro, com barba por fazer e olheiras profundas. Suas roupas pareciam desgastadas e empoeiradas, como se tivessem sido enterradas e depois desenterradas. Passei o mais rápido que consegui, sem olhar diretamente para ele. Mas a terceira vez que o vi, foi o que realmente me convenceu a nunca mais passar por aquela estrada, depois do anoitecer. Era uma noite sem lua, 2 meses após o segundo encontro. Eu havia conseguido trocar o horário com outro professor, mas, naquele dia específico, houve uma reunião que se estendeu mais do que o previsto. Quando saí da escola já passava das 9 da noite. Pensei em dormir na casa de algum colega na cidade, mas minha mãe ficaria preocupada se eu não chegasse. Decidi enfrentar a serra, mesmo contra meu melhor julgamento. Ao me aproximar da curva, fatídica, reduzi a velocidade por instinto, e como eu temia, lá estava ele novamente. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Enquanto eu passava lentamente pelo local, ele desceu da árvore num movimento impossível, como se flutuasse até o chão. Parou no meio da estrada, bloqueando meu caminho. Friei bruscamente. A distância entre nós não era mais de 5 metros. Sob a luz do farol da moto, pude ver seu rosto claramente pela primeira vez. Era um homem com feições marcadas pelo sofrimento, olhos fundos e pele pálida como cera. E então, mesmo com o barulho do motor, ouvi distintamente quando ele falou: José Antônio da Silva. Meu nome completo, que poucos conhecem, pois todos me chamam apenas de Zé do Professor. Mais aterrorizante ainda, ele falou com a voz do meu pai, falecido há mais de 15 anos. Não sei como consegui força para dar a volta e acelerar na direção oposta. Desci a serra em disparada, ignorando o perigo das curvas molhadas, e só parei na delegacia de Santo Antônio. No dia seguinte, conversei com o padre da cidade e com alguns moradores mais antigos. Foi quando descobri que, nos anos 40, um professor que viajava entre as duas cidades para dar aulas havia desaparecido naquele mesmo trecho durante uma tempestade. Dizem que ele caiu na ribanceira enquanto tentava desviar de uma árvore caída na estrada. Encontraram seu cavalo e seus materiais de ensino espalhados, mas nunca acharam o corpo. Alguns moradores contam que ele aparece para viajantes solitários, principalmente para aqueles ligados ao ensino. O padre da paróquia mandou colocar uma cruz de madeira próxima à gameleira, e ocasionalmente as pessoas deixam velas acesas e flores no local. A polícia já investigou o local várias vezes ao longo dos anos, mas nunca encontrou nada conclusivo. Pedi transferência para outra escola, mais perto de casa. Agora faço um caminho muito mais longo, que aumenta meu trajeto em quase 1 hora, só para não passar pela Serra da Onça. Para quem não conhece a região, pode parecer apenas mais uma história de assombração do interior para assustar forasteiros, mas eu sei o que vi naquela curva da Gameleira Velha. E o mais perturbador é que aquela aparição não apenas se mostra, mas conhece aqueles para quem se revela, como se pudesse ler nossas memórias ou tivesse alguma conexão com o nosso passado. Desde então, nunca mais pisei naquela estrada depois que o sol se põe. Meu nome é Sebastião. Tenho uma terra aqui perto de Morrinhos, interior de Goiás, onde planto milho e um pouco de soja há mais de 30 anos. Moro lá com minha esposa Aparecida, mulher forte que me acompanha desde moço. Não tivemos filhos, mas somos felizes com a vida simples que levamos. O que vou contar agora mudou nossa forma de ver o mundo, e até hoje sinto um frio na barriga quando lembro. Era fim de março, tempo de colheita do milho. O sol já estava se pondo quando fui dar uma última olhada na plantação para ver se podíamos começar a colher no dia seguinte. A safra estava boa, graças a Deus, com espigas grandes e bonitas. Meu milharal é grande. As plantas já estavam altas, quase 2 metros, formando um verdadeiro mato fechado, onde é fácil se perder. Mesmo conhecendo cada pedaço da minha terra, sempre carrego uma bússola velha que era do meu pai, vai que preciso.
Estava quase terminando minha volta quando escutei um som que não combinava com aquele lugar. No meio do barulho das folhas secas do milho balançando com o vento, ouvi um choro de criança. No começo achei que era só o vento ou algum bicho pequeno, mas o choro continuou ficando mais claro. Era sem dúvida uma menina chorando. Parei e fiquei prestando atenção para saber de onde vinha aquele som. Fui andando entre as fileiras de milho, afastando as plantas com minhas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. O sol já tinha quase sumido, deixando só aquela luz fraca e avermelhada. O choro foi ficando mais forte conforme eu ia andando. Depois de andar um pouco, cheguei num lugar estranho no meio do milharal, onde as plantas nunca cresceram direito, formando um círculo de terra limpa. No meio desse círculo tinha uma menina. Devia ter uns 7 ou 8 anos. Usava um vestido simples de algodão com estampas, já meio desbotado. Tinha cabelo preto e liso preso em 2 tranças, e seu rosto moreno estava molhado de tanto chorar. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos. Quando me viu, a menina levantou o rosto. Tinha olhos castanhos escuros, grandes e tristes. Perguntei se ela estava perdida e o que fazia ali sozinha. A menina não falou nada, só esticou a mãozinha na minha direção, como quem pede ajuda para levantar. Cheguei mais perto e ajudei a menina a ficar de pé. A mão dela estava gelada. Pensei que fosse por causa do vento frio que já começava a soprar mais forte quando a noite vai chegando. Tentei saber o nome dela e de onde tinha vindo, mas a menina só me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Não parecia machucada, só assustada e cansada. Falei que ia levar ela para minha casa, onde minha mulher poderia cuidar dela enquanto descobríamos de onde ela veio. Ofereci minha mão para ela e, para minha surpresa, ela segurou forte na minha mão. A mãozinha dela estava fria que nem água de poço. Andamos juntos saindo do milharal. Minha casa fica uns 500 metros dali. Uma casa simples, mas bem cuidada, pintada de branco com janelas azuis, rodeada por um jardim onde a Aparecida planta flores e umas ervas para remédio. Já dava para ver uma luz acesa na janela da cozinha, sinal de que a Aparecida estava fazendo a janta. Durante todo o caminho, a menina não falou uma palavra. Só ia do meu lado, segurando minha mão com força, como se tivesse medo de se perder de novo. Quando chegamos na porta de casa, chamei pela Aparecida. Ela apareceu na porta, secando as mãos no avental, com cara de surpresa ao me ver acompanhado. Expliquei que tinha achado uma menina perdida no milharal, que ela estava assustada e não queria falar, e que pensei em cuidar dela enquanto procurávamos pelos pais. Aparecida olhou para o lugar onde eu apontava, do meu lado, e sua cara mudou, de surpresa para confusão. Ela disse que não tinha ninguém ali comigo. Me virei ainda sentindo o aperto da mãozinha fria na minha, mas quando olhei para o lado não tinha ninguém ali. A menina tinha sumido sem fazer barulho nenhum, sem deixar nenhum sinal. Minha mão ainda estava no ar, como se segurasse algo que ninguém mais podia ver. Senti um arrepio na espinha. Insisti que a menina estava ali comigo até aquele momento, que tinha segurado minha mão o caminho todo desde o milharal. Aparecida, que me conhece bem, sabia que eu não ia inventar uma história dessas. Fez o sinal da cruz e me chamou para entrar, dizendo que no dia seguinte a gente ia investigar melhor o que tinha acontecido. Naquela noite, não consegui dormir direito. A imagem da menina no milharal, com seus olhos tristes e mãos frias, não saía da minha cabeça. No dia seguinte, resolvi conversar com seu Juvenal, meu vizinho mais velho que mora nessa região há mais de 70 anos. Se tinha algo estranho acontecendo, seu Juvenal devia saber. Encontrei o velho sentado na varanda, como sempre, fumando seu cachimbo de barro enquanto olhava o sol nascer. Depois de ouvir minha história com atenção, seu Juvenal tirou o cachimbo da boca e ficou quieto por um tempo, como se estivesse lembrando de coisas antigas. Ele me perguntou se eu sabia que naquela parte da minha terra, onde hoje é o milharal, antigamente tinha uma casa. Respondi que não sabia disso. Tinha comprado aquela terra há mais de 30 anos, e na época já era tudo campo aberto. Seu Juvenal então me contou que antes de eu chegar, ali tinha morado a família Peixoto. Eram pessoas difíceis, principalmente o pai, um homem bruto que vivia bêbado. Tinham uma filha pequena chamada Maria Flor, uma criança boa e sempre quietinha. A mãe ficou doente e morreu cedo,
deixando a menina aos cuidados do pai. Seu Juvenal parou, como se pensasse se devia continuar. Perguntei o que tinha acontecido com a menina, já sentindo um nó na garganta. O velho me contou que numa noite de tempestade, depois de ser maltratada pelo pai, Maria Flor fugiu de casa. Era uma noite escura, sem lua, com aquele vento forte que vem antes das chuvas grandes. A menina correu para o milharal com certeza para se esconder. Quando o pai percebeu que ela não estava em casa, já era tarde demais. A tempestade era muito forte, e uma criança de 7 anos não tinha como sobreviver sozinha naquelas condições. Acharam o corpo dela dias depois, no mesmo lugar onde as plantas de milho nunca mais cresceram direito, formando aquele círculo que existe até hoje. Senti um frio na barriga. Era exatamente no meio daquele círculo que eu tinha encontrado a menina no dia anterior. Perguntei há quanto tempo isso tinha acontecido, e seu Juvenal respondeu que ia fazer 50 anos naquele março. Disse também que desde então, na mesma época do ano, perto do dia em que ela morreu, a pequena Maria Flor aparece no milharal, como se ainda estivesse tentando achar o caminho de volta para casa, ou talvez procurando alguém que pudesse ter salvado ela naquela noite de tempestade. Agradeci pela história e voltei para casa com o coração apertado. Contei tudo para a Aparecida, que sugeriu que levássemos flores no local e fizéssemos uma oração pela alma da menina. Naquela mesma tarde, nós dois fomos até o círculo no milharal. Colocamos umas flores do campo que a Aparecida colheu no jardim e ela rezou um terço pela alma de Maria Flor. Enquanto rezávamos, um vento suave e estranhamente quente passou entre as plantas de milho, fazendo elas balançarem devagar. Por um momento, achei que ouvi uma risada de criança ao longe, leve como o som de sininhos pequenos. Desde então, todos os anos, no final de março, eu e a Aparecida deixamos flores naquele mesmo lugar. A história se espalhou pela região e outros moradores também começaram a falar que viram a tal menina do milharal, sempre na mesma época do ano, sempre parecendo pedir ajuda sem falar nada. Alguns dizem que ela só aparece para pessoas de bom coração, como se ainda procurasse a bondade que faltou na vida curta dela. Por respeito à memória de Maria Flor, nunca plantei nada naquele círculo onde ela foi encontrada. Aquele pedacinho de terra sem plantas continua lá no meio do milharal, para lembrar a todos nós que devemos cuidar bem das nossas crianças. Trabalho há 15 anos como zelador na pousada Fazenda Santa Clara, aqui nos arredores de São João del Rei, em Minas. Essa fazenda tem mais de 200 anos. Foi uma das maiores produtoras de café da região no tempo do Império. Os donos, atuais um casal de São Paulo, compraram a propriedade toda deteriorada e fizeram uma reforma bonita, mantendo o estilo colonial. Transformaram a antiga Casa Grande numa pousada charmosa que atrai muita gente da cidade grande. Nasci e cresci aqui perto. Meu pai e meu avô também trabalharam nessas terras, então conheço cada canto, cada história e cada segredo desse lugar. Quando os donos novos chegaram, tentei avisar sobre o porão, mas eles não deram muita importância. Acharam que eram só crendices de gente simples do interior. A Fazenda Santa Clara não foi só um lugar de produção de café e riqueza. Como quase todas as grandes fazendas da época, tinha uma senzala onde ficavam os escravos. Aqui na região, as senzalas geralmente eram construções separadas da casa principal, mas na Santa Clara era diferente. O porão da Casa Grande, um lugar úmido e escuro, era usado como senzala. Era um espaço grande dividido em vários cômodos, com paredes grossas de pedra e poucas aberturas para ventilação. As marcas desse passado continuam lá, entalhadas nas pedras. Argolas de ferro presas nas paredes, onde acorrentavam os escravos castigados, e marcas escuras no chão, que nenhuma limpeza consegue tirar. Quando a fazenda foi comprada para virar pousada, o arquiteto sugeriu demolir as paredes internas do porão e transformar o espaço num grande salão para eventos. Os trabalhadores começaram o serviço numa segunda-feira. Na terça, 3 deles não apareceram, alegando que tinham ouvido vozes e gritos vindo das paredes enquanto trabalhavam.
No dia seguinte, outro operário se recusou a continuar depois que sua marreta quebrou ao meio quando batia numa das paredes, sem causar nenhum arranhão nas pedras. No final da semana, a obra no porão estava completamente parada. Ninguém da região aceitava trabalhar lá. Trouxeram então trabalhadores de fora que não conheciam as histórias do lugar. Esses conseguiram derrubar apenas uma parede antes que um deles sofresse um acidente estranho. Uma pedra pesada caiu sozinha de uma prateleira e acertou sua cabeça. Não foi nada grave, mas foi o suficiente para assustar todo mundo. Os donos acabaram desistindo da reforma no porão. Fecharam o lugar e transformaram em área de depósito longe dos olhos dos hóspedes. Por um tempo, as coisas ficaram quietas. A pousada começou a funcionar bem, atraindo turistas encantados com a arquitetura colonial e as belas paisagens de Minas. Mas logo os problemas começaram. Primeiro foram reclamações isoladas. Um hóspede que acordou no meio da noite ouvindo o som de correntes se arrastando. Outro que sentiu um cheiro forte de ferro quente, enquanto passava pelo corredor que leva ao porão. Depois, um casal de São Paulo pediu para trocar de quarto porque não conseguiu dormir com os sons de gemidos e choro que pareciam vir das paredes. A coisa ficou mais séria quando uma família inteira deixou a pousada às pressas depois que a filha pequena disse ter visto um homem negro muito magro, com marcas nas costas e correntes nos pés, parado ao pé da cama dela durante a noite. O que mais me impressiona é que esses acontecimentos seguem um padrão. Sempre começam por volta das 11 da noite e atingem o ponto mais forte à meia-noite em ponto. E sempre são mais intensos nas noites de lua nova e nos dias próximos ao 13 de maio. Eu mesmo já presenciei coisas que não consigo explicar. Uma vez, estava fazendo a ronda noturna pela pousada, quando senti um cheiro forte de sangue misturado com ferro quente ao passar perto da porta do porão. Era tão intenso que cheguei a procurar se não tinha algum animal ferido por perto. Noutra ocasião, estava trocando uma lâmpada do corredor quando ouvi claramente o som de um chicote estalando, seguido por um grito de dor que parecia vir das profundezas da terra. Minha mão tremeu tanto que deixei cair a escada. Um dos casos mais impressionantes aconteceu com Dona Conceição, a cozinheira mais antiga da pousada. Ela estava sozinha preparando o café da manhã antes do amanhecer, quando ouviu alguém pedindo água na porta da cozinha. Quando se virou, viu um homem negro muito alto, vestindo apenas trapos, com marcas profundas nos pulsos e tornozelos. Ela conta que ficou paralisada de medo, mas mesmo assim, conseguiu pegar uma caneca d'água e estender para ele. O homem bebeu toda a água, agradeceu com um aceno de cabeça e simplesmente desapareceu diante dos olhos dela. Depois desse dia, Dona Conceição começou a deixar sempre uma cabaça com água fresca perto da porta do porão antes de ir embora. De manhã, a cabaça sempre está vazia. Um historiador da universidade veio pesquisar sobre a fazenda e descobriu documentos antigos que contam que o antigo dono, no tempo da escravidão, era conhecido por ser extremamente cruel. Mantinha um tronco no meio do porão senzala, onde castigava os escravos desobedientes ou que tentavam fugir. Segundo os registros, numa noite de lua nova, um grupo de escravos tentou se rebelar. Foram todos capturados e castigados severamente. 5 deles não resistiram aos ferimentos e morreram naquela mesma noite, acorrentados nas paredes do porão. Os donos atuais da pousada já tentaram de tudo para acalmar os espíritos do lugar. Chamaram padres para benzer, pastores para orar, mães de santo para fazer trabalhos. Tudo funciona por algumas semanas. Depois os fenômenos voltam, sempre seguindo o mesmo padrão. Hoje em dia, eles já aceitaram que precisam conviver com essa presença. Evitam alugar os quartos próximos ao porão nas noites de lua nova e sempre avisam os funcionários novos sobre as possíveis ocorrências. Alguns hóspedes, inclusive, escolhem a pousada justamente pela fama de mal-assombrada, na esperança de vivenciar algo sobrenatural. Mas eu, que nasci e cresci nessas terras, sei que não é coisa de brincadeira. Meu avô, que trabalhou na fazenda quando ela ainda estava ativa, dizia que as almas dos que sofreram injustiças não descansam enquanto não encontram paz. E a paz, para eles,
seria o reconhecimento do sofrimento que passaram. Por isso, dia 13 de maio, faço questão de organizar uma pequena cerimônia com os outros funcionários da fazenda. Acendemos velas no pátio em frente ao porão. Deixamos oferendas de comida e bebida e pedimos perdão pelos males do passado, mesmo que não tenhamos sido nós os responsáveis. É o mínimo que podemos fazer por aqueles que tiveram suas vidas e liberdade roubadas naquele lugar. E talvez seja só impressão minha, mas nos dias seguintes a essa cerimônia, a fazenda sempre parece mais leve, como se uma nuvem escura tivesse se afastado temporariamente. Até os passarinhos cantam mais alto pela manhã. Mas com o tempo, os berros da senzala sempre voltam, como se o lugar não quisesse deixar esquecer o que aconteceu ali, como se aquelas paredes de pedra guardassem não só as marcas físicas das correntes, mas também o eco eterno dos gritos daqueles que sofreram entre elas. Moro em Flores do Agreste, uma cidadezinha pequena no interior de Pernambuco, dessas que tem uma praça central com uma igreja, um coreto e algumas árvores antigas dando sombra para os velhos que jogam dominó. Nasci aqui e provavelmente vou morrer. Aqui também, como quase todo mundo dessa cidade. Sou dono da farmácia que fica na rua principal, negócio que herdei do meu pai, que herdou do pai dele. Conheço cada família, cada história e cada segredo desse lugar. Mas tem uma história em particular que todo mundo conhece, a da noiva da Ponte Velha. A ponte fica na saída da cidade, cruzando o rio Pajeú. É uma construção antiga de pedra feita ainda no tempo do Império. Antigamente era a única ligação entre nossa cidade e o resto da região. Hoje existe uma ponte nova, de concreto, construída há uns 20 anos, mais larga e mais segura. Desde então, a Ponte Velha ficou praticamente abandonada, usada apenas por alguns moradores das fazendas próximas que preferem o caminho mais curto. Mas às sextas-feiras, especialmente depois das 6 da tarde, ninguém, absolutamente ninguém da região passa por lá. O motivo tem nome: Lindalva. Ela era filha de um dos fazendeiros mais ricos da região há uns 60 anos. Moça bonita, de cabelos compridos e pele clara, era cobiçada por muitos rapazes da cidade. Mas seu pai tinha outros planos. Arranjou um casamento para ela com o filho de outro fazendeiro rico, um tal de Augusto, homem mais velho e de temperamento violento, mas que traria boas terras como dote para a família. Dizem que Lindalva amava outro rapaz, um trabalhador simples da fazenda do pai, e não queria esse casamento. Mas naquela época, filha obedecia pai sem questionar. O casamento foi marcado para uma sexta-feira, dia 13. Algo que as velhas da cidade já consideraram de mau agouro desde o início. A cerimônia aconteceu na igreja matriz, com toda a pompa que as famílias ricas podiam bancar. Lindalva entrou na igreja vestida de branco, como manda a tradição, carregando um buquê de rosas brancas amarradas com uma fita azul clara. Dizem que seu rosto estava marcado por olheiras profundas, de tanto chorar nos dias anteriores. Mesmo assim, estava linda como uma santa. A cerimônia correu normalmente. Os noivos trocaram alianças e saíram da igreja sob uma chuva de arroz. O plano era seguir para a fazenda do pai de Augusto, do outro lado do rio, onde haveria a festa de casamento. O casal iria na frente, em uma charrete decorada com flores, e os convidados seguiriam logo atrás. Era fim de tarde quando a charrete começou a atravessar a ponte de pedra. O sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Quando chegaram ao meio da ponte, algo aconteceu. Ninguém sabe ao certo o que foi dito entre o casal. Alguns dizem que Lindalva confessou que amava outro. Outros acreditam que ela disse que não se entregaria ao marido na noite de núpcias. O fato é que algo enfureceu Augusto de tal maneira que ele parou a charrete no meio da ponte, desceu e puxou Lindalva pelo braço com violência. Os primeiros convidados, que vinham logo atrás, viram quando ele a empurrou por cima do parapeito da ponte. Lindalva, ainda com o vestido de noiva e segurando seu buquê, caiu nas águas do rio Pajeú, que estava cheio por causa das chuvas recentes. A correnteza forte a levou rapidamente. Seu corpo só foi encontrado 3 dias depois,
enroscado em alguns galhos, quilômetros rio abaixo. O vestido branco estava manchado de lama e, estranhamente, ela ainda segurava o buquê de rosas, agora murchas e podres. Augusto fugiu logo após o crime e nunca mais foi visto na região. Dizem que foi para o Mato Grosso, outros dizem que morreu de remorso menos de um ano depois. Seja como for, nunca pagou pelo que fez. A família de Lindalva, destruída pela tragédia, deixou a cidade pouco depois. A fazenda foi vendida, as terras divididas e, com o tempo, a história virou apenas mais um caso triste do interior. Até que um ano exato após a tragédia, numa sexta-feira à noite, um tropeiro que voltava para casa atravessou a ponte e viu algo que gelou seu sangue. Uma mulher de vestido branco, encharcado e sujo de lama, parada no meio da ponte, segurando um buquê de flores podres. Ele contou que a mulher chorava um choro silencioso, as lágrimas descendo pelo rosto pálido sem fazer qualquer som. O tropeiro, homem corajoso que enfrentava onças na mata, ficou paralisado de medo. Quando conseguiu se mexer, tentou falar com a aparição, perguntando se ela precisava de ajuda. No mesmo instante, sentiu como se mãos invisíveis apertassem sua garganta. Saiu correndo dali e, quando chegou em casa, descobriu que tinha perdido completamente a voz. Passou 7 dias inteiros sem conseguir emitir um único som. Depois disso, outros casos começaram a surgir. Sempre às sextas-feiras, principalmente quando a noite está clara, com lua cheia ou quase cheia, a noiva aparece no meio da ponte velha. Está sempre chorando silenciosamente, com o vestido molhado e sujo, segurando o buquê de flores podres. Quem tenta falar com ela perde a voz por exatamente 7 dias. E mesmo quando a voz volta, nunca mais é a mesma. Fica rouca, fraca, como um sussurro. Meu próprio tio Zeca passou por isso quando eu era criança. Ele era cantador de viola, famoso nos forrós da região. Uma noite voltava de uma festa numa fazenda quando se deparou com a noiva na ponte. Bêbado e descrente, tentou puxar conversa. No dia seguinte, estava mudo como uma porta. Quando a voz voltou, uma semana depois, ele nunca mais conseguiu cantar como antes. Largou a viola e passou o resto da vida amargurado. Há uns 15 anos, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a lenda. Eram 5 meninos, todos entre 16 e 17 anos, filhos de famílias da cidade. Numa sexta-feira, levaram bebida para a ponte e ficaram lá provocando a noiva, chamando por Lindalva, zombando da história. No meio da madrugada, um deles viu algo branco se movendo nas águas do rio logo abaixo da ponte. Quando se debruçou para ver melhor, sentiu como se alguém o puxasse pelas pernas. Os outros tentaram segurá-lo, mas ele caiu no rio. Os 4 restantes saíram correndo em busca de ajuda, mas quando voltaram com outros homens da cidade, não conseguiam falar, apenas apontavam desesperados para o rio. O corpo do garoto foi encontrado no dia seguinte, no mesmo lugar onde o corpo de Lindalva tinha sido achado, 60 anos antes. Desde então, a prefeitura até colocou placas proibindo a passagem pela Ponte Velha às sextas-feiras e instalou correntes nas 2 entradas. Mesmo assim, todo mundo já sabe. Ninguém passa por lá nesse dia da semana, especialmente depois do pôr do sol. Os mais velhos da cidade dizem que Lindalva não descansará enquanto não encontrar justiça. Como Augusto nunca foi punido pelo crime, ela continua presa a este mundo, revivendo eternamente sua tragédia naquela ponte. Alguns anos atrás, o padre novo que chegou à cidade tentou fazer um trabalho de libertação da alma de Lindalva. Organizou uma procissão até a ponte numa sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol, com velas e orações. Quando começou a anoitecer, todos foram embora rapidamente, menos o padre, que insistiu em ficar sozinho na ponte rezando. No dia seguinte, ele foi encontrado na igreja, ajoelhado no altar, tremendo como vara verde. Não conseguiu falar por 7 dias. Quando recuperou a voz, pediu transferência para outra paróquia. Nunca mais tocou no assunto. Muita coisa mudou em Flores do Agreste ao longo dos anos. Chegou luz elétrica, telefone, internet. A ponte nova foi construída, mais larga e mais segura. Mas algumas coisas nunca mudam. Toda sexta-feira, quando o sol começa a se pôr,
As pessoas da cidade evitam até mesmo olhar na direção da Ponte Velha. As mães chamam os filhos para dentro mais cedo. E os bares enchem de homens que preferem ficar ali bebendo e conversando a ter que passar perto daquele lugar. E quando alguém de fora pergunta o porquê, contamos a história da noiva da Ponte Velha, como estou contando agora. Não para assustar, mas para alertar, porque tem coisas nesse mundo que a gente não entende, mas aprende a respeitar. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Cresci numa família que não ligava muito para essas coisas. Meu pai sempre dizia que fantasma é coisa de quem não tem o que fazer. Talvez por isso mesmo eu tenha aceitado aquela aposta. Idiota que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Rafael, tenho 19 anos e moro em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Cidade pequena, onde todo mundo se conhece e as notícias correm rápido. Trabalho na oficina do meu tio, consertando motos e carros. E nos fins de semana costumo sair com meus amigos para beber e conversar. Foi numa dessas noites de sábado que tudo aconteceu. Estávamos num bar na saída da cidade, eu e mais 4 amigos. A cerveja já tinha descido bastante quando o assunto mudou para lendas locais. Logo alguém mencionou a casa da estrada 213. Todo mundo que vive por aqui conhece a história. É uma casa antiga, de madeira, que fica no quilômetro 27 da rodovia estadual 213, que liga nossa cidade a Cuiabá. Dizem que foi construída nos anos 40 por um fazendeiro rico que queria uma casa de veraneio na região. O lugar é bonito, com vista para as montanhas e cercado por uma pequena mata. Mas a casa está abandonada há mais de 50 anos, desde que a família inteira que morava lá desapareceu misteriosamente. Ninguém nunca descobriu o que aconteceu com eles. A polícia investigou, mas não encontrou nenhum sinal de violência ou luta. Parecia que tinham saído para um passeio e nunca mais voltaram. Com o tempo surgiram histórias. Algumas pessoas diziam que tinham visto luzes acesas na casa durante a noite, mesmo sem energia elétrica ligada há décadas. Outros juravam ter ouvido risadas e conversas vindas de dentro, quando passavam de carro pela estrada. A história mais famosa, porém, é que quem entra sozinho na casa depois do pôr do sol é atacado por algo que não se pode ver, apenas sentir. Quando o assunto chegou a essa lenda, meus amigos começaram a contar casos de conhecidos que tinham passado por experiências estranhas no local. Um deles tinha um primo que jurava ter visto uma mulher de vestido branco na janela do segundo andar. Outro conhecia alguém que tentou passar a noite na casa e acordou com marcas de dedos no pescoço. Eu, é claro, ri de tudo isso. Achei que eram só histórias inventadas para assustar turistas e crianças. Foi aí que veio a aposta. Marcos, meu amigo de infância, desafiou qualquer um de nós a passar uma hora sozinho dentro da casa. Já passava da meia-noite, estávamos todos um pouco alterados pela bebida, e eu, querendo bancar o corajoso, aceitei o desafio. R$ 300 para quem conseguisse ficar lá dentro, sozinho, por uma hora. Dinheiro fácil, pensei. Pegamos 2 carros e seguimos para a estrada 213. A noite estava clara, com lua cheia, o que tornava tudo ainda mais assustador. Depois de uns 20 minutos de viagem, avistamos a casa. Mesmo no escuro, dava para ver que era uma construção imponente, apesar de deteriorada pelo tempo. 2 andares, varanda na frente, janelas quebradas e um telhado parcialmente caído. Paramos os carros no acostamento e ficamos observando o lugar por alguns minutos. Confesso que naquele momento comecei a sentir um arrepio na espinha. Havia algo na casa que não parecia certo. Mesmo com a lua iluminando tudo, o lugar parecia engolir a luz, como se existisse numa escuridão própria. Mas já era tarde para voltar atrás. Meus amigos estavam animados com a ideia, principalmente Marcos, que já estava contando o dinheiro como se fosse dele. Combinamos que eu ficaria dentro da casa por 1 hora, da 1 hora às 2 horas da manhã. Eles esperariam do lado de fora, nos carros, e eu poderia levar apenas uma lanterna pequena, sem celular, sem relógio
nada que pudesse me distrair. A ideia era enfrentar o medo de verdade. Quando cheguei perto da casa, a sensação de que algo estava errado só aumentou. O ar parecia mais pesado, mais frio. A madeira da varanda rangia sob meus pés, e cada passo parecia fazer a casa inteira tremer levemente. A porta da frente estava meio aberta, balançando suavemente com a brisa. Empurrei-a devagar e entrei. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Uma mistura de mofo, madeira podre e algo mais. Algo que não consegui identificar na hora. Parecia um cheiro doce, quase perfumado, como flores muito antigas. A sala principal era grande, com um sofá velho coberto por um lençol empoeirado, uma mesa de centro quebrada e alguns quadros ainda pendurados nas paredes cobertos por teias de aranha. Minha lanterna iluminava pouco, criando sombras estranhas nos cantos. Decidi explorar um pouco. Afinal, tinha uma hora inteira pela frente. No fundo da sala, havia uma escada que levava ao segundo andar. Ao lado, um corredor que provavelmente levava à cozinha e outros cômodos. Escolhi o corredor primeiro. A cozinha estava em ruínas, com armários caídos e louça quebrada espalhada pelo chão. Parecia que alguém tinha revirado tudo, procurando algo. Ou que houve uma briga violenta ali. Foi nesse momento que ouvi a primeira risada. Foi rápida, abafada, como se alguém estivesse tentando segurar o riso. Parecia vir de algum lugar dentro da casa, mas não consegui identificar a direção exata. Congelei no lugar, com o coração batendo forte. Tinha que ser um dos meus amigos, pensei. Alguém que entrou escondido para me assustar. Voltei para a sala principal e chamei por eles, mas ninguém respondeu. O silêncio que seguiu foi ainda mais assustador. Decidi checar o segundo andar. A escada rangia perigosamente a cada degrau. E por um momento, achei que ia desabar. Quando cheguei ao topo, me deparei com um corredor com 4 portas, 2 de cada lado. Todas estavam fechadas. Escolhi a primeira à direita e abri devagar. Era um quarto pequeno, provavelmente de criança. Havia uma cama antiga, um baú de brinquedos e, o que me deixou realmente assustado, marcas de mãos pequenas na parede, como se alguém tivesse deixado impressões com tinta ou outra coisa. Foi quando ouvi a risada novamente, dessa vez mais próxima, mais clara. Era uma risada infantil, alegre, como se uma criança estivesse brincando de esconder. Virei rapidamente, iluminando o corredor com a lanterna, mas não havia ninguém. Meu coração disparou. Comecei a pensar que talvez as histórias tivessem algum fundamento. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, alimentada por todas aquelas lendas que tinha ouvido. Decidi checar outro quarto. A segunda porta. À esquerda levava a um quarto maior, provavelmente o principal. Tinha uma cama de casal com o colchão rasgado, um armário grande com as portas abertas e um espelho quebrado na parede. Quando apontei a lanterna para o espelho, jurei ter visto um rosto que não era o meu refletido por uma fração de segundo. Recuei instintivamente e bati nas costas em algo. Algo que não deveria estar ali. Algo que parecia quente e vivo. Virei, rapidamente, mas não havia nada atrás de mim. Nesse momento, a risada soou novamente, agora acompanhada por outras. Eram várias risadas diferentes, como se houvesse uma festa acontecendo em algum lugar da casa. Algumas eram de crianças, outras de adultos. Todas pareciam distantes e próximas ao mesmo tempo, como se estivessem em toda parte. Comecei a suar frio. Minha respiração ficou pesada e rápida. Queria sair dali o mais rápido possível, mas algo me dizia que tinha que terminar a aposta. Olhei para o relógio e percebi que não tinha relógio. Parte da aposta era não levar nada além da lanterna. Não fazia ideia de quanto tempo já tinha passado. Poderiam ser 10 minutos ou meia hora. Decidi que já era o suficiente. Estava pronto para descer as escadas quando a lanterna piscou e apagou. Fiquei em completa escuridão, a não ser pela fraca luz da lua que entrava pelas janelas quebradas. Foi quando senti, primeiro um toque suave no meu braço, como dedos deslizando pela minha pele. Depois outro nas minhas costas e outro no meu pescoço. De repente parecia que havia dezenas de mãos me tocando por todo o corpo. Não conseguia ver nada, mas podia sentir claramente o aperto dos dedos, alguns pequenos como de crianças, outros maiores e mais fortes, e continuavam rindo cada vez mais alto. Entrei em pânico.
Comecei a correr às cegas, tropeçando nos degraus da escada, caindo e me levantando. As mãos invisíveis me seguravam, arranhavam, tentavam me puxar de volta. Senti unhas afiadas, rasgando minha camiseta, dedos se enroscando no meu cabelo. E as risadas não paravam, ficavam mais altas e mais histéricas a cada segundo. Finalmente consegui chegar à porta da frente. Praticamente me joguei para fora da casa e corri em direção aos carros. Meus amigos, que estavam conversando tranquilamente, se assustaram quando me viram. Mais tarde, eles me contaram que eu parecia um louco, correndo e gritando, com a roupa rasgada e arranhões por todo o corpo e rosto. Disse a eles o que tinha acontecido, mas claro que ninguém acreditou. Acharam que eu tinha rasgado minhas próprias roupas e me arranhado para não pagar a aposta. O pior é que eu nem tinha ficado 15 minutos dentro da casa. Para mim, pareceu uma eternidade. Insisti que estava falando a verdade, mas quanto mais eu falava, mais eles riam. No final, acabei pagando a aposta, só para eles pararem de me encher. Mas sei o que vivi naquela noite. 3 meses se passaram e até hoje tenho pesadelos com aquela casa. Acordo no meio da noite sentindo mãos me tocando, ouvindo risadas ao meu redor. Não contei para mais ninguém além dos meus amigos, porque sei que vão me achar maluco. Mas uma coisa mudou. Agora, quando alguém menciona a casa da estrada 213, não rio mais. Sei que há coisas neste mundo que não podemos explicar. E sei que, seja lá o que for que vive naquela casa, está sempre esperando por mais. Um visitante curioso para se juntar à festa eterna que acontece lá dentro. Trabalhei como coveiro do cemitério do Matadouro por quase 17 anos. O nome do lugar vem da antiga história da nossa cidade, já que antes de ser cemitério, aquele terreno abrigava o primeiro matadouro municipal, lá pelos anos 20. Dizem que o chão ficou tão impregnado de sangue que nada crescia direito ali, nem capim, nem árvore, nada. Por isso, quando o matadouro fechou, a prefeitura decidiu transformar o terreno em cemitério. Parecia apropriado de certa forma. O cemitério do Matadouro fica afastado do centro da cidade, cercado por uma mata fechada de um lado e o antigo canavial do outro. É um lugar silencioso durante o dia, com seus túmulos antigos, estátuas de anjos desgastadas pelo tempo e ciprestes altos que fazem sombra sobre as sepulturas. Mas à noite, principalmente nas madrugadas, o lugar ganha outra atmosfera. O vento passa por entre as árvores fazendo um som que parece gemido, e as sombras parecem se mexer mesmo quando não há ninguém por perto. Durante todos esses anos trabalhando lá, aprendi a não me assustar com barulhos estranhos ou vultos que pareciam se mover na escuridão. Parte do trabalho de coveiro é ficar de olho no cemitério durante a noite, fazer rondas periódicas para evitar vandalismo ou profanação de túmulos. Nas cidades pequenas como a nossa, sempre tem adolescentes querendo provar coragem ou pessoas buscando objetos para rituais de macumba. Eu não acreditava muito em assombração. Já tinha visto tanta coisa estranha que achava que eram apenas truques da mente, especialmente num lugar que naturalmente nos deixa mais atentos e medrosos. Mas isso foi antes daquela noite de lua cheia, há quase 2 anos. Era uma quarta-feira de julho, época de inverno aqui no sul, com aquele frio que entra nos ossos. A lua estava enorme e clara no céu, iluminando todo o cemitério com uma luz prateada que fazia as lápides brilharem como se fossem feitas de mármore novo. Por volta das 2 da madrugada, eu fazia minha ronda habitual verificando se estava tudo em ordem. Tinha acabado de dar a volta completa e estava indo para a pequena cabana que servia como escritório e meu abrigo durante as noites, quando notei algo diferente no setor mais antigo do cemitério. Era uma figura encapuzada, parada entre os túmulos centenários. No início pensei que fosse alguém visitando um ente querido, embora aquela hora fosse muito estranho. Algumas pessoas gostam de conversar com seus mortos durante a madrugada, quando têm certeza de que estarão sozinhas. Decidi me aproximar para verificar. Conforme chegava mais perto, percebi que era uma mulher muito velha. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo capuz de uma capa escura.
mas dava para ver que era enrugado, com pele fina como papel. Ela caminhava lentamente entre os túmulos, passando a mão sobre as lápides e murmurando algo que não conseguia entender. Parecia uma espécie de oração ou cântico em uma língua que não reconheci na hora, mas que depois descobri ser latim. O mais estranho era que seus pés pareciam não tocar o chão. Ela deslizava sobre a grama como se flutuasse alguns centímetros acima da terra. Parei a uns 10 metros de distância, observando. A velha continuava seu percurso lento e preciso, como se estivesse procurando algo. O murmúrio dela era constante, subindo e descendo em tom, às vezes mais alto, às vezes quase inaudível. Notei que alguns dos túmulos por onde ela passava pareciam brilhar levemente por alguns segundos depois que ela os tocava. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Parte de mim queria voltar para a cabana e fingir que não tinha visto nada. Outra parte, mais corajosa ou mais tola, queria me aproximar e perguntar quem era ela e o que fazia ali. Decidi ficar onde estava e continuar observando. Por uns 15 minutos a velha seguiu seu ritual estranho entre os túmulos. Então, de repente, ela parou. Ficou completamente imóvel, como se tivesse ouvido algo. Lentamente, muito lentamente, começou a virar a cabeça na minha direção. Foi quando senti o medo verdadeiro pela primeira vez. Havia algo profundamente errado na forma como ela se movia, como se cada movimento fosse separado e não natural. Quando seu rosto finalmente se virou para mim, vi que seus olhos eram totalmente brancos, sem íris ou pupila. Brilhavam sob a luz da lua como dois pequenos luas próprias. A boca era apenas uma fenda fina no rosto enrugado, mal se abrindo enquanto ela continuava murmurando. Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer, nem gritar, nem correr. Era como se todo meu corpo tivesse congelado no lugar. A velha começou a se aproximar de mim, flutuando sobre a grama sem fazer qualquer som. Conforme ela chegava mais perto, o ar ao meu redor ficava mais frio, a ponto de eu ver minha própria respiração formando nuvens de vapor. Quando estava a menos de 1 metro de distância, ela parou. Pude sentir seu cheiro então. Uma mistura de terra úmida, flores murchas e algo químico, como formol. Ela ergueu uma mão enrugada e ossuda, apontando diretamente para meu peito. Seus lábios se moveram, e desta vez entendi perfeitamente o que dizia, mesmo não sendo em nossa língua. Ela disse que ainda não era minha hora, que eu não pertencia. Aquele lugar não ainda. Senti como se sua voz estivesse dentro da minha cabeça, não vindo de fora. Logo depois a velha se afastou, voltando a flutuar entre os túmulos. Continuou seu percurso por mais alguns minutos, até chegar a uma área onde ficam as sepulturas mais antigas da cidade, de pessoas falecidas ainda no século XIX. Ali, ela simplesmente desapareceu. Não sumiu aos poucos, nem se escondeu, atrás de algum túmulo. Apenas desapareceu, como uma luz que se apaga. Fiquei parado no mesmo lugar por muito tempo, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Quando finalmente consegui me mover, corri para a cabana e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, tremendo, esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, fui direto à administração do cemitério e entreguei minha carta de demissão. Nem esperei o fim do aviso prévio. Usei minhas férias acumuladas e nunca mais voltei àquele lugar. O administrador não ficou surpreso. Contou que eu não era o primeiro coveiro a sair assim de repente. Alguns dias depois, movido pela curiosidade, fui até a biblioteca municipal pesquisar sobre o cemitério e aquela área antiga em particular. Descobri que ali estavam enterradas as vítimas de uma grande epidemia que atingiu a cidade no final do século XIX. Entre os mortos, havia uma senhora que foi acusada de bruxaria pelos habitantes da época. Diziam que ela tinha provocado a doença com suas magias negras. Segundo os registros, ela foi enforcada por uma multidão enfurecida e seu corpo foi enterrado à noite, sem cerimônia, naquele mesmo cemitério. O nome dela era Dona Gertrudes e era conhecida por ser curandeira e conhecedora de ervas medicinais. Na foto antiga que encontrei nos arquivos, ela usava uma capa escura com capuz. Me mudei da cidade 3 meses depois. Não conseguia mais dormir direito. Sempre acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Às vezes,
Nos momentos entre o sono e a vigília, podia jurar que ouvia aquele mesmo murmúrio em latim ao pé da minha cama. Hoje moro a mais de 400 quilômetros dali e trabalho como jardineiro. Prefiro cuidar de plantas vivas a enterrar pessoas mortas. Mas mesmo aqui tão longe, em cada noite de lua cheia, fecho bem as janelas e as cortinas. Não quero ver o lado de fora, nem quero que nada lá de fora me veja. Principalmente ela, a velha do cemitério do Matadouro, com seus olhos brancos e suas palavras em latim, porque sei que um dia, quando for realmente minha hora, ela virá me buscar. E nesse dia, não vai mais me mandar embora. Pesco no rio Utinga há mais de 30 anos. Conheço cada curva, cada poço, cada pedra desse rio, como conheço as rugas da minha própria mão. Nasci e me criei aqui em Andaraí, no interior da Bahia. Terra cercada por morros, matas e muita história antiga. Meu nome é Joaquim, mas todo mundo aqui me conhece como Quincas Pescador. Nunca fui homem de acreditar em assombração ou coisa parecida. O que sei é que a natureza tem seus mistérios e que nem tudo podemos explicar. Mas o que aconteceu comigo há uns 5 anos atrás mudou o meu jeito de ver as coisas. Era um dia comum de pesca, no mês de julho. Época da piracema, quando os peixes sobem o rio para desovar. Eu tinha saído bem cedinho de casa, antes mesmo do sol nascer, carregando minha vara de bambu, minha tarrafa e uma sacola com farinha, rapadura e água. Planejava passar o dia inteiro na beira do rio, voltando só quando o sol estivesse se pondo. Fui caminhando pela trilha que margeia o Utinga, procurando um bom lugar para me estabelecer. Naquela manhã, decidi ir mais longe, que o costume, para um trecho do rio que fica depois da curva do Morro da Arara, um lugar que os pescadores mais velhos evitam. Dizem que ali a água é mais funda e corre com mais força, formando redemoinhos perigosos. Mas também dizem que os peixes são maiores e mais abundantes. Como o tempo estava bom e eu me sentia disposto, resolvi arriscar. Depois de andar por quase 2 horas, cheguei ao tal trecho do rio. Realmente era um lugar diferente, com uma atmosfera mais densa. As árvores ao redor eram mais altas e fechadas, formando uma sombra constante sobre a água. O silêncio ali era mais profundo também, interrompido apenas pelo barulho do rio correndo, e de vez em quando, o canto distante de algum pássaro. Comecei a preparar meu equipamento na beira do rio, quando percebi uma trilha estreita que entrava, mata adentro. Nunca tinha notado aquele caminho antes, embora já tivesse passado por ali outras vezes. Parecia um caminho pouco usado, quase fechado pela vegetação, mas ainda assim visível. Senti uma curiosidade estranha. Deixei meus apetrechos de pesca organizados perto de uma pedra grande e decidi explorar um pouco. Segui a trilha por uns 15 minutos, afastando galhos e cipós com as mãos. O chão era macio, coberto de folhas secas que abafavam meus passos. Conforme avançava, notei que a mata ia ficando mais clara, como se estivesse chegando a uma clareira. Foi quando avistei o barraco. No meio de uma pequena área aberta, cercado por árvores altas, estava uma construção simples de pau a pique. Era uma casa pequena, com paredes feitas de ripas de madeira e barro, teto coberto de palha, já meio apodrecida. O tipo de moradia que era comum na região há muitos anos, quando eu ainda era menino, mas que hoje em dia quase não se vê mais. A porta era apenas um pedaço de tecido grosso, uma espécie de cortina improvisada. Tudo indicava que o lugar estava abandonado há muito tempo. As paredes estavam rachadas em vários pontos, com o barro se desfazendo. O teto tinha buracos, por onde entrava a luz do sol em feixes finos. A vegetação crescia ao redor, quase engolindo. A construção. Foi quando ouvi o choro. Fraco, distante, como se viesse de muito longe, mas ao mesmo tempo claramente vindo de dentro daquele barraco. Era o choro de uma criança pequena. Não um berreiro de medo ou dor, mas aquele choro baixinho, de tristeza, de quem está sozinho e perdido. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Não fazia sentido ter uma criança ali, naquele lugar isolado, dentro de um barraco que parecia prestes a desabar. Pensei que podia ser apenas o vento, passando pelas frestas das paredes.
ou algum animal pequeno. Mas não, eu conhecia bem o som do choro de uma criança. Tenho 4 filhos e 9 netos. Sei reconhecer quando uma criança está chorando. Me aproximei devagar do barraco, chamando, perguntando se tinha alguém ali. O choro continuou. Nem aumentou nem diminuiu. Parecia não reagir à minha presença. Cheguei perto da entrada e afastei o pano que servia de porta. O interior estava escuro, com aquele cheiro característico de terra úmida e madeira velha. Conforme meus olhos se acostumavam à penumbra, comecei a distinguir os detalhes do lugar. Era um espaço único, sem divisórias. Havia um fogão a lenha improvisado num canto, feito de pedras e barro. No outro canto, o que parecia ser uma cama, apenas um estrado de madeira coberto por um colchão velho de palha. Uma mesa pequena e um banco tosco completavam a mobília. Tudo coberto por uma fina camada de poeira e teias de aranha. O choro agora parecia vir do fundo do barraco, perto da cama. Entrei completamente, pisando com cuidado no chão de terra batida. Foi então que notei as pegadas. Eram pequenas, do tamanho do pé de uma criança de 4 ou 5 anos. Estavam bem marcadas no chão de terra, como se tivessem sido feitas há pouco tempo. As pegadas iam da porta até a cama e depois voltavam em direção a um canto escuro do barraco. Segui as marcas com os olhos e, para meu espanto, vi que as últimas pegadas estavam se apagando lentamente, como se a terra estivesse engolindo as marcas. Uma sensação gelada subiu pela minha espinha. O choro tinha parado. O silêncio, dentro do barraco, agora era completo, opressivo. Senti que estava sendo observado. Olhei em volta, procurando algum movimento, algum sinal de vida. Mas não havia nada além da poeira dançando nos raios de sol que entravam pelos buracos do teto. Foi quando notei algo sobre a mesa. Me aproximei e vi que era um pequeno brinquedo, de madeira, um cavalinho talhado à mão, desses que os pais fazem para os filhos no interior. Ao lado, havia uma tigela de barro com restos do que parecia ser mingau, como se alguém tivesse se alimentado ali recentemente. Meu coração disparou. Algo muito estranho estava acontecendo naquele lugar. Saí do barraco apressado, sem olhar para trás. Voltei correndo pela trilha até chegar ao rio, onde tinha deixado minhas coisas. Passei o resto do dia pescando, mas não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto. Não peguei quase nenhum peixe, tamanha era minha distração. Quando o sol começou a baixar, arrumei minhas coisas e voltei para casa. Naquela noite, não consegui dormir direito. A imagem das pegadas se apagando sozinhas no chão de terra não saía da minha mente. No dia seguinte, ainda perturbado com a experiência, resolvi contar para alguns amigos. No início, eles acharam que eu estava inventando história ou que tinha tomado umas pingas a mais. Mas conhecem meu jeito e sabem que não sou de mentir. 3 deles, os mais corajosos, concordaram em voltar comigo ao local. Era domingo, dia de descanso, e saímos cedo da cidade. Fizemos o mesmo caminho que eu tinha feito no dia anterior, seguindo a margem do rio Utinga até depois da curva do Morro da Arara. Quando chegamos ao ponto onde eu tinha deixado meus apetrechos de pesca, comecei a procurar a trilha que entrava na mata. Para minha surpresa, não conseguia encontrar. Andamos para lá e para cá por quase 1 hora, procurando qualquer sinal do caminho que eu tinha seguido. Mas era como se a trilha nunca tivesse existido. A vegetação estava fechada, sem qualquer indício de passagem. Meus amigos começaram a ficar impacientes, achando que eu estava confundindo o local. Mas eu tinha certeza absoluta de que era ali. Insisti tanto que eles concordaram em abrir caminho pela mata, na direção onde eu achava que ficava o barraco. Foi um trabalho difícil, cortando cipós e afastando arbustos espinhosos com facões. Depois de muito esforço, chegamos a uma clareira, mas não havia barraco algum. O espaço estava vazio, apenas com árvores, arbustos e o chão coberto de folhas secas. Não havia nenhum sinal de que ali tivesse existido qualquer construção. Nem restos de madeira, nem marcas no solo, nada. Meus amigos ficaram ainda mais desconfiados, e um deles sugeriu que eu devia ter sonhado tudo aquilo. Mas eu sabia o que tinha visto. Voltamos para a cidade no fim da tarde, com eles me gozando o caminho todo, dizendo que eu estava ficando velho e imaginando coisas. Nos meses que se seguiram, voltei sozinho àquela área várias vezes,
tentando encontrar novamente o barraco ou pelo menos a trilha que levava até ele. Nunca mais achei nada. Era como se tudo tivesse desaparecido ou nunca tivesse existido. Com o tempo, quase me convenci de que tinha sido uma alucinação, talvez causada pelo calor ou pela solidão. Até o dia em que conheci Dona Zefa, uma senhora de mais de 90 anos, moradora antiga da região. Durante uma conversa sobre os tempos antigos, ela mencionou que, quando era menina, houve uma família que morava isolada perto do rio, depois da curva do Morro da Arara. Um casal com uma filha pequena. Segundo Dona Zefa, a menina adoeceu durante uma febre que atingiu a região e, apesar dos esforços dos pais, acabou falecendo. Sem aceitar a morte da filha, eles se recusaram a enterrá-la. Os moradores da cidade, preocupados, foram até o barraco alguns dias depois e encontraram o casal, também morto, provavelmente da mesma doença. A menina estava deitada na cama como se estivesse dormindo. O corpo já em decomposição. Os três foram enterrados juntos e o barraco foi queimado para evitar o contágio da doença. Isso aconteceu por volta de 1920, há mais de 100 anos. Dizem que desde então, pessoas que passam por aquela área às vezes ouvem o choro de uma criança e alguns juram ter visto um barraco que não existia antes, mas quando voltam com outras pessoas, nunca encontram nada. Hoje, não pesco mais depois da curva do Morro da Arara. Prefiro lugares menos produtivos, mas onde me sinto em paz. Trabalho como segurança na antiga estação Laranjeiras há quase 6 anos. Fica aqui no interior de São Paulo, numa cidade pequena que já teve seus dias de glória, quando o café e a ferrovia eram a grande riqueza da região. Hoje, a estação está desativada, sem trens de passageiros desde os anos 90. O lugar virou uma espécie de museu e centro cultural mantido pela prefeitura, com exposições de fotografias antigas e algumas peças originais da época dos trens a vapor. Durante o dia, o lugar tem seu movimento com visitas de escolas, alguns poucos turistas e o pessoal da manutenção. Mas à noite, depois que todos vão embora e as portas se fecham, fico só eu e mais um ou outro guarda, dependendo do dia, cuidando para que ninguém invada ou vandaliza. E é durante a noite que as coisas estranhas acontecem. A estação Laranjeiras foi construída em 1912, no auge do ciclo do café. É uma construção bonita, com aquela arquitetura antiga, paredes grossas, pé direito alto e detalhes em madeira trabalhada. Na plataforma principal, ainda existem 5 vagões antigos mantidos como parte do acervo histórico. 3 deles estão abertos à visitação, com móveis e objetos da época. Os outros 2 estão fechados, com problemas na estrutura, aguardando restauração. Quando comecei a trabalhar aqui, já ouvia histórias sobre o lugar ser mal assombrado. Os guardas mais antigos contavam sobre barulhos estranhos, portas que se fechavam sozinhas e luzes que acendiam sem explicação. No início não dei muita importância. Sempre fui um homem prático, não acreditava nessas coisas de assombração. Pensava que era só a imaginação das pessoas, alimentada pelo silêncio e pela escuridão da noite. Minha primeira experiência estranha aconteceu depois de uns 3 meses de trabalho. Era uma noite de inverno, fria e com neblina, daquelas que são comuns nesta região. Eu fazia a ronda habitual pelo perímetro da estação, verificando se todas as portas e janelas estavam devidamente trancadas. Quando passei pela plataforma, tive a sensação de estar sendo observado. Olhei em volta e não vi nada de incomum. Continuei minha ronda, mas a sensação persistia. Foi ao passar pela linha do trem perto do último vagão que vi pela primeira vez. Um homem alto, magro, vestindo um terno escuro e um chapéu preto de abas largas, estava parado exatamente no meio da linha. A neblina ao redor dele parecia mais densa, como se o frio fosse mais intenso naquele ponto específico. No primeiro momento, pensei que fosse algum invasor. Gritei para que se identificasse, mas o homem não respondeu. Não se moveu nem 1 milímetro. Comecei a caminhar em sua direção, iluminando-o com minha lanterna. A luz parecia não refletir corretamente nele.
como se fosse absorvida por sua figura escura. Quando estava a uns 15 passos de distância, percebi que conseguia ver parcialmente através dele, como se fosse feito de fumaça densa. Parei, sentindo um frio que não vinha apenas do clima. O homem permanecia imóvel, mas agora podia ver que seu rosto estava virado na minha direção. Não conseguia distinguir suas feições sob a sombra do chapéu, mas tinha certeza absoluta de que estava me encarando. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Então, tomando coragem, dei mais alguns passos em sua direção. Foi quando ele simplesmente desapareceu. Não foi como nos filmes, sumindo aos poucos. Num momento estava lá, no outro não estava mais, como se nunca tivesse existido. Passei o resto da noite inquieto, convencendo a mim mesmo que tinha sido apenas um efeito da neblina, talvez combinado com o cansaço e a iluminação precária. Mas sabia, no fundo, que tinha visto algo que não podia explicar. Não comentei com ninguém, com medo de parecer maluco ou medroso. Algumas semanas se passaram sem nenhum incidente. Comecei a relaxar, achando que tinha sido mesmo minha imaginação. Até a noite em que Ricardo, outro guarda que fazia turno, comigo às terças e quintas, teve seu encontro com o homem de chapéu. Era por volta das 2 da madrugada. Eu estava na sala de segurança, verificando os monitores das câmeras, enquanto Ricardo fazia a ronda externa. De repente ouvi pelo rádio sua voz ofegante, dizendo que havia alguém na plataforma. Peguei meu cacetete e corri para encontrá-lo. Quando cheguei à plataforma, Ricardo estava parado, apontando para a linha do trem. Lá estava ele novamente, o homem de chapéu preto, na mesma posição, no mesmo lugar, com a mesma aura de neblina ao seu redor. Ricardo queria se aproximar, mas o impedi. Contei rapidamente sobre meu encontro anterior. Ficamos observando a figura por alguns minutos, sem saber o que fazer. O homem não se movia, mas parecia estar ciente de nossa presença. Era como se estivesse nos estudando, avaliando. Depois de um tempo, assim como da primeira vez, ele simplesmente desapareceu. Ricardo ficou bastante abalado. Diferente de mim, ele acreditava em coisas sobrenaturais e tinha certeza de que tínhamos visto um fantasma. Na manhã seguinte, comentamos o ocorrido com o administrador da estação, um senhor de idade que trabalhava ali há décadas. Para nossa surpresa, ele não pareceu surpreso. Nos contou que avistamentos do homem de chapéu preto eram comuns desde os anos 60, quando a estação ainda funcionava normalmente. Segundo a história que circulava entre os antigos ferroviários, tratava-se do espírito de um chefe de estação que morreu atropelado por um trem em 1938. Ele estava verificando um problema na linha quando foi surpreendido pelo trem noturno que vinha de Santos. O mais perturbador foi saber que, de acordo com os registros, ele usava sempre um chapéu preto de abas largas, sua marca registrada. Depois desse dia, os avistamentos se tornaram mais frequentes. O homem de chapéu aparecia principalmente em noites de neblina ou chuva, sempre no mesmo lugar, sempre imóvel. Com o tempo, percebemos um padrão. Ele só aparecia quando havia apenas um guarda fazendo a ronda. Quando estávamos em dupla ou em grupo, nunca o víamos. Era como se preferisse se manifestar para pessoas sozinhas. Mas o episódio mais assustador aconteceu com Marcos, um guarda novo que tinha começado há apenas um mês. Era sua terceira noite de trabalho sozinho. Eu estava de folga, mas soube de tudo no dia seguinte. Marcos estava fazendo a ronda habitual quando decidiu verificar os vagões antigos. O procedimento padrão era apenas conferir se as portas estavam trancadas, sem entrar. Mas ele, por curiosidade ou inexperiência, entrou no último vagão, aquele que estava fechado aguardando restauração. Segundo seu relato, assim que entrou, sentiu um frio anormal dentro do vagão. Era verão, uma noite quente, mas lá dentro parecia estar abaixo de zero. Sua lanterna começou a falhar, piscando e diminuindo de intensidade. Foi quando viu, sentado em um dos bancos desgastados do vagão, o homem de chapéu preto. Diferente das outras aparições, desta vez o homem estava sentado, mas mantinha a mesma postura rígida, imóvel. Seu rosto continuava oculto sob a sombra do chapéu. Marcos ficou paralisado de medo. Contou que naquele momento
Teve certeza absoluta de que estava na presença de algo que não pertencia a este mundo. O ar dentro do vagão ficou ainda mais frio e pesado, como se toda a energia fosse sugada. Sentiu dificuldade para respirar e sua visão começou a escurecer pelas bordas. A última coisa que se lembra é de ver o homem lentamente virar o rosto em sua direção, revelando não um rosto, mas apenas escuridão sob o chapéu. Marcos foi encontrado desmaiado na entrada do vagão pela equipe da manhã. Levaram-no ao hospital, onde ficou internado por 2 dias com sintomas de hipotermia. Algo inexplicável considerando o clima quente daquela noite. Quando se recuperou, pediu transferência imediata e nunca mais voltou à estação. Depois desse incidente, a administração aumentou o número de guardas, estabelecendo que ninguém mais faria rondas sozinho. Também proibiram que entrássemos nos vagões durante a noite, sob qualquer circunstância. Essas medidas reduziram os avistamentos, mas não os eliminaram completamente. Ainda hoje, de vez em quando, algum guarda novato relata ter visto um homem de chapéu preto, parado na linha do trem ou observando pela janela de um dos vagões. A Estação Laranjeiras continua sendo um lugar bonito durante o dia, cheio de história e memórias de uma época passada. Mas à noite, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, sei que não estamos sozinhos. O homem de chapéu preto continua sua vigília eterna, parado na linha do trem, observando com olhos que não podemos ver, talvez esperando o trem que nunca mais vai chegar.